Kit de resfriamento para os pilotos, calendário deve ter a rotação em breve e acusação seríssima de manipulação de resultado. Vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas você encontra na Paddock BR, tem moletons, tem polos, 100% algodão, não encolhe, tem de todas as equipes e pilotos, você encontra lá cupom RessacaF1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games, promoções excepcionais acontecem direto, então entre pelo nosso link aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. O último encontro de reunião da FIA, da Fórmula 1, aprovou um sistema de resfriamento para os pilotos, principalmente em situações extremas, como acontece em Singapura, por exemplo. Os pilotos já pedem isso há algum tempo e já teve até a ideia de botar um mini ar-condicionado dentro do carro. Aparentemente, não terá o tal do ar-condicionado, mas outras soluções virão à mesa. O importante é que foi aprovada a ideia de ter sim um sistema de resfriamento para os pilotos, que será removível. Ele é portátil, você pode colocar numa corrida específica e em outra não. Inclusive, nas corridas que serão utilizadas, você terá uma alteração no regulamento para que o peso mínimo também seja alterado, já que você vai estar colocando um dispositivo a mais no carro. Vamos aguardar para ver as soluções que as equipes vão levar para os pilotos. Já que não vai ser o ar-condicionado, talvez seja um buraquinho ali para entrar um ar, não sabemos. Mas em situações extremas os pilotos reclamam bastante e nós sabemos que, por exemplo, em Singapura mesmo, que é uma das corridas mais quentes, se não for a mais quente do ano, eles levantam as mãos, tiram as mãos do volante nas retas para poder dar uma resfriada, né? Poder pegar um vento para ver o nível que é o calor dentro do cockpit, que por vezes bate 50, 60 graus. É algo muito absurdo, não é toda corrida que tem chuva que nem Interlagos, então os caras sofrem um pouquinho. Acho a ideia boa, vamos aguardar para ver as soluções que estarão implementando. E nessa mesma reunião também foi decidido que em circunstâncias como aconteceu no Brasil, do piloto não conseguir largar, como foi o caso do Albon, aquele lugar vago agora vai ser ocupado pelo piloto que vem atrás. Então todo mundo que está atrás ganha uma posição, isso foi acordado também. Porque ficou estranho, né? Você olha a imagem, tem uns buracos no grid, principalmente porque teve gente que abandonou também pouco antes de começar a corrida, como o Stroll. Então fica aqueles buracos no grid, fica um pouco estranho. Agora todo mundo vai ganhar uma posição no grid de largada. Vamos falar sobre calendário. Mônaco está renovada até 2031. A notícia que divide opiniões, tem uma parte do público que fala que Mônaco tem que ficar de qualquer jeito, outros falam que Mônaco tem que sair de qualquer jeito, então tá dividindo opiniões, mas Mônaco fica até 2031. Eu sou do time que acredita que Mônaco tem que permanecer, porém a Fórmula 1 precisa se adaptar, precisa fazer alterações no traçado, que são possíveis sim, e também precisa diminuir o tamanho dos carros, isso é primordial para você ter uma boa corrida em Mônaco. Só que não para por aí. Além dessa renovação de Mônaco, o CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, confirmou também recentemente, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, que a Fórmula 1 terá uma rotação de provas em breve. Isso já aconteceu em alguns momentos, por exemplo, na Alemanha, que você tinha às vezes em Hockenheim, às vezes em Nürburgring, só que agora você vai ter uma rotação entre circuitos na Europa, principalmente na Europa. Então, por exemplo, Barcelona vai sair, vai entrar Madrid, Spa vai sair para entrar alguma outra prova, aí depois no outro ano Spa volta. Então você tem essa rotação já sendo definida, a Fórmula 1 já falava sobre isso há algum tempo, e o Stefano Domenicali acredita que 24 provas na temporada é o ideal, então não deve ter um aumento, até porque, na prática, nós temos 30 corridas na temporada, somando as sprints a esse número. É um número realmente inflado, eu entendo que o fã, ele quer ter corrida todo final de semana, se puder ter de janeiro a dezembro, ele vai querer ter corrida. Mas existe um problema de logística, de custo, existe um problema também para os funcionários, porque o piloto e o chefe da equipe, eles vão ali pro país, fazem a corrida e vazam para casa. Os mecânicos não, eles passam muitos meses longe de casa, longe de suas famílias, é um trabalho cansativo, eles montam, desmontam, viram noite arrumando o carro, enfim, os caras trabalham bastante e você precisa ter esse equilíbrio da equipe de boxe, da equipe que monta as coisas, os demais, né, vamos dizer assim, os meros mortais, para que esses caras tenham um mínimo de qualidade de trabalho e saúde também. Então essa preocupação da Fórmula 1 e dos pilotos, de todo mundo ali, com o tempo de trabalho,
não deve ser alterada porque o calendário não vai somar corridas, ele não vai ter mais corridas. Vai ter uma rotação, o lado ruim é que provas importantes como Spa deve começar a fazer rotação também. Monza talvez entre nessa rotação. Aí você vê que provas clássicas podem começar a não aparecer frequentemente no calendário da Fórmula 1, o que é um belo de um problema. Mas eu quero saber a sua opinião, tanto sobre a renovação de Mônaco, quanto em relação a esse calendário da Fórmula 1. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui algo muito sério. Nós sabemos que tem muita controvérsia durante a disputa de título. Toda disputa de título, na verdade, o pessoal quer achar algum problema, né? Estão favorecendo um, estão favorecendo o outro, sempre tem dessas. E eu mantenho aqui a minha postura de que só é incompetência mesmo da FIA em gerir um campeonato, em fazer as coisas sem punições toscas, porque aí num grande prêmio você pune, no outro não pune. Enfim, nós vimos isso inclusive recentemente, com os caras até dando muitas punições ao Verstappen para compensar o que foi feito lá nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo isso. Só que no podcast Formula for Success do David Coulthard com o Ed Jordan, o David Coulthard, bem sabemos, ex-piloto, o Ed Jordan, um dos grandes da história da Fórmula 1 ali nos bastidores, um dos caras que mais entendem do assunto, chefe de equipe, trabalhou muito nos bastidores, é o agente do Adrian Newey, por exemplo, enfim, é um cara que entende muito. Nesse podcast teve uma acusação séria. O que acontece? O David Coulthard estava falando que você precisa ter sorte, você precisa contar com a ajuda dos deuses do automobilismo na hora de uma bandeira vermelha, de um safety car, etc. E o Ed Jordan interrompeu e o Ed Jordan falou o seguinte: não, você sabe que eles querem o Norris campeão e que sim, o diretor de provas olha quais são os carros que estão passando no momento da bandeira vermelha do safety car para determinar quem vai ser beneficiado. O David Coulthard se esquivou falando, não, eu não acredito que isso aconteça, eu acho que é mais uma questão de sorte, eu não posso afirmar isso. E o Ed Jordan fala, não seja estúpido, não seja idiota, não seja ingênuo. Isso acontece e a mídia quer o Lando Norris campeão. Eles estão fazendo de tudo para o Lando Norris ser campeão, só que o Verstappen tem sobreposto isso e tem sido melhor. Então o Ed Jordan, que é um cara, repito, que conhece muito do certame, tá falando que existe uma manipulação em prol do Lando Norris e que sim, o diretor de prova, o pessoal ali, na hora de dar punições, de acionar safety car, de dar bandeira vermelha, leve em consideração quem será beneficiado e quem será prejudicado. O Ed Jordan, inclusive, nesse mesmo podcast, fala que a bandeira vermelha foi errada, o sistema, o jeito que foi feita a bandeira vermelha, porque prejudicou o Verstappen, seja no qualifying, ou seja, as atitudes que a FIA vem tendo com o Verstappen nas últimas provas. Então, o Ed Jordan faz uma acusação gravíssima. Isso é gravíssimo. Nós estamos falando de manipulação de resultado, de uma ação deliberada para beneficiar ou prejudicar um piloto. Quando você vai ter um safety car ou uma bandeira vermelha, isso deve ser feito independentemente de quem esteja à frente ou atrás. Você simplesmente tem que acionar porque é o correto no momento de um acidente, de você ter que trazer a segurança aos pilotos, o pessoal reduzir naquele setor, beleza? Então você tem que fazer isso independentemente de quem está à frente ou atrás. Se está sendo feito baseado em qual piloto será beneficiado, é uma acusação seríssima e é manipulação de resultado. E vocês que acompanham o canal já há algum tempo sabem qual é a minha posição em relação à manipulação de resultado, principalmente quando eu pego o exemplo de Singapura 2008, que é a prova que nós temos aí comprovadamente manipulada na história da Fórmula 1. Então, eu quero saber a sua opinião, é uma acusação gravíssima, vamos ver se isso vai reverberar de alguma forma, se a Fórmula 1 vai se pronunciar ou se vão simplesmente fingir que esse podcast nunca existiu, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, seguir nas redes sociais, Instagram e também tem o nosso canal de cortes excelente. Um grande abraço, valeu e falou!